Olá a todos! A história que vos vou contar hoje pode ser encontrada em vários livros da Bíblia, como Mateus, Marcos, Lucas e João, mas gostava que lêssemos um versículo que é muito importante e fala exatamente sobre o que vamos ouvir hoje. Está no livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Diz assim: Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Pois é, já devem ter percebido que a história de hoje é sobre Jesus, o enviado de Deus à Terra para nos salvar do nosso pecado. Jesus nasceu, foi criança como todos nós, cresceu e quando já era grande, ele começou a falar às pessoas do amor de Deus por elas. E as pessoas gostavam muito de ouvir Jesus e ele tinha multidões a seguirem-no para o ouvir. Ao longo da sua vida, Jesus ajudou muita gente. Ele curou muitos doentes, acalmou tempestades, fez o que a Bíblia chama de milagres, algo que é impossível aos olhos dos homens, mas é possível para Deus. Deus estava sempre com Jesus, tal como Ele está sempre conosco. Jesus tinha um grupo de amigos muito próximo. Vocês já devem ter ouvido falar deles. Eram os seus discípulos. Jesus estava muito tempo com eles e eles dizendo o que veio cá fazer. Ele ia preparando-os para o dia que estava para chegar. Ele também falava do pecado, do quanto o pecado nos afasta de Deus e que a sua missão era salvar-nos a todos desse pecado. Jesus veio cumprir um castigo que devíamos ser nós a cumprir. Ele disse aos seus discípulos várias vezes que ele ia ter de morrer pelos nossos pecados, mas os discípulos não percebiam ainda muito bem o que ele queria dizer com aquilo. Naquele tempo, apesar de haver muita gente a gostar de Jesus, havia um grupo de pessoas que planeava prendê-lo e matá-lo. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. E sabem uma coisa? Ele até sabia que um dos seus amigos mais próximos ia traí-lo. Naqueles dias, festejava-se a Páscoa. A Páscoa é a festa que lembrava as pessoas de quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. As pessoas juntavam-se para comemorar a Páscoa e Jesus e os seus discípulos não eram exceção. Jesus pediu a 2 discípulos que fossem à cidade preparar um lugar para comerem uma refeição juntos. E eles prepararam tudo tal e qual como Jesus lhes tinha dito. Ao cair da noite, Jesus chegou com o resto dos discípulos. Sentaram-se para comer e Jesus disse que desejou ardentemente estar com eles a celebrar a Páscoa e que estava muito feliz por estar ali com cada um. De seguida, Jesus pegou no pão, agradeceu a Deus, partiu e deu um bocadinho a cada discípulo. E ele disse assim: Isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois, pegou no cálice, agradeceu a Deus e passou aos seus discípulos. E disse assim: Este cálice é a nova aliança selada com o meu sangue, que é derramado em vosso favor. O que Jesus queria dizer era que cada vez que se comesse o pão e se bebesse o vinho, deveríamos lembrar o sacrifício que ele fez por nós. Depois de partilharem a refeição juntos, Jesus disse aos discípulos: Um de vocês que está aqui a comer comigo vai trair-me. Era mesmo verdade aquilo que Jesus estava a dizer. Judas, um amigo de Jesus, que estava ali com ele, soube do plano que os chefes da igreja, que não gostavam nada de Jesus, tinham feito para o prender e matar. E ele tinha ido falar com eles para lhes entregar Jesus em troca de dinheiro. E agora estava ali, a comer com Jesus como se nada fosse. Depois de Jesus dizer aquilo, os discípulos ficaram tristes e preocupados e começaram-lhe a perguntar: Jesus, sou eu que te vou trair? E Judas também perguntou: Serei eu, Jesus? E Jesus disse: Aquele que molhou o pão no prato comigo é esse que me vai trair. E sabem quem é que molhou o pão no prato com Jesus? Foi Judas! Judas saiu dali enquanto Jesus e os restantes discípulos terminaram a ceia a cantar canções para Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para um lugar chamado Getsémani para orar. Orar é falar com Deus. A Bíblia diz que Jesus se sentia angustiado. E estar angustiado é quando temos aquela sensação que estamos muito ansiosos ou tristes e até parece que o nosso coração fica apertado de aflição. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Então afastou-se dos discípulos e orou assim a Deus: Meu Pai, se é possível, que este cálice seja afastado de mim.
No entanto, desejo que se faça a tua vontade e não a minha. Jesus sabia bem o que estava para acontecer. E enquanto ele orava, vocês sabem o que é que os discípulos estavam a fazer? Eles estavam a dormir. Eles não estavam mesmo a perceber o que estava prestes a acontecer. De repente, Judas apareceu e com ele vieram homens armados. Judas disse assim: é aquele! Jesus é aquele que ali está! Os homens armados correram na direção de Jesus e agarraram-no, prenderam-no e levaram-no até aos chefes da igreja daquele tempo. Já na presença dos chefes da igreja, todos começaram a acusar injustamente Jesus. Foi chegando muita gente que dizia mentiras sobre ele e eles até cuspiram e bateram em Jesus. Jesus ficou ferido. E sabem o que é que ele fazia quando diziam mentiras sobre ele? Ele não começava a barafustar ou a tentar justificar aquilo que não era verdade. Jesus permaneceu em silêncio. Nenhuma palavra saiu da sua boca. Eles sabiam que Jesus não tinha feito mal nenhum, mas ainda assim, eles queriam matá-lo. Jesus foi levado até Pilatos, que era o governador romano, e ele foi interrogado por ele. Mas sabem uma coisa? Pilatos não achou que Jesus tivesse feito algo de errado, por isso ele considerou-o inocente. A multidão ficou muito zangada e não queria aceitar, porque eles queriam que Jesus morresse. Por isso, Pilatos deu a decisão ao povo de escolher um prisioneiro para ser liberto. O povo podia escolher entre Jesus ou entre Barrabás. E sabem, o povo não escolheu Jesus, mesmo tendo ouvido Jesus falar do amor de Deus e ter visto os seus milagres. Eles escolheram matar Jesus. Depois, Pilatos perguntou o que havia de fazer com Jesus Cristo e o povo gritava para que o crucificassem. Jesus foi levado pelos soldados romanos. Ele foi magoado, cuspiram-lhe, rasgaram as suas roupas e até lhe puseram uma coroa feita de espinhos na sua cabeça. Ele foi tão magoado que mal se conseguia colocar de pé. Mesmo assim, ele foi obrigado a carregar a sua própria cruz por um caminho tão difícil que ele precisou de ajuda porque não tinha forças para a carregar sozinho. Quando finalmente eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, penduraram Jesus numa cruz e colocaram um letreiro em cima da sua cabeça. E esse letreiro dizia assim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas sabem uma coisa? Esta história não acaba aqui. O maior milagre ainda estava por acontecer. Há um final muito mais bonito para esta história do que este que nós acabamos de ouvir agora. Nós vamos terminar por aqui com as nossas perguntas, mas ainda há mais para descobrir. Então, vou fazer-vos agora as perguntas. Primeiro, o que é que Jesus fez durante a sua vida entre os homens? Segunda, qual era a missão que Jesus tinha para cumprir na terra? E terceira, por que é que Jesus foi crucificado? E o que é que tu podes fazer sabendo o porquê? Bem, terminamos por aqui, mas não se esqueçam de ver a próxima lição para saberem como é que esta história termina.